Então, boa noite a todos. Hoje, 10 de fevereiro, né, 2026, é o nosso primeiro trabalho mediúnico de desobsessão de 2026, né? A partir de agora a gente mantém a cada 14 dias. Algumas pessoas já estão aí em tratamento e a gente vai falar um pouquinho sobre, então, a obsessão, né? Vamos fazer algumas reflexões, alguma coisa que a gente lembrar aí sobre algumas histórias de livros, né, que falam sobre esse processo. Livro dos Espíritos, ele tem uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos e ele pergunta assim: os espíritos influenciam em nossas vidas? Resposta: sim, a tal ponto que muitas vezes eles que vos guiam. Essa resposta, ela já fica bastante ampla, né? Ela nos fala realmente do intercâmbio entre o lado de lá e daqui, e que muitas vezes a gente pode estar aí sendo guiado, né? Até como uma marionete. Então a gente fica muito à mercê dessas entidades, desses espíritos. A gente fica muito, vamos se dizer, na condição de às vezes não conseguir nem se proteger, será? Diante daquilo que a gente não enxerga, que a gente não vê. Então é sobre isso que vamos dar uma refletida. Outra pergunta: a desobsessão então vai resolver? Eu estou sendo guiado ali por uma entidade, eu não estou percebendo, mas ela está me prejudicando, então marquei meu nome lá, passei na conversa fraterna, botei meu nome para o trabalho de obsessão, estou assistindo aqui junto a palestrinha no horário às 20 horas, né? Que é o momento que acontece a desobsessão. Então beleza, então o problema vai estar resolvido, é isso? Não, não é isso. Pior ainda aquele que vem, faz a conversa, bota o nome lá e simplesmente às 20 horas não está nem aí no dia para aquilo que está acontecendo, né? Ele acha que apenas os espíritos vão lá resolver. A pessoa não para nem, não tira nem essa disciplina, digamos, de acompanhar esta palestrinha, que não é palestra, que é o trabalho que acontece aqui, mas quando você se conecta na tua casa, tu está abrindo a porta para a equipe espiritual. Agora, se a pessoa chega ao momento da equipe espiritual, ela vai lá ajudar um cidadão que está solicitando. Ela chega lá, o cidadão não está nem aí com nada, sabe? Às vezes está lá discutindo, está vendo futebol, está vendo uma novela, jornal, resmungando com aquilo. Será que ela tem merecimento dessa equipe espiritual realmente fazer um trabalho para isso? O trabalho também, às vezes, ela, digamos assim, né? Dessa desobsessão. Às vezes a pessoa acha que chega ali assim, a terça-feira é o dia do já desobsessão, e ela diz, vou botar meu nome aqui para desobsessão hoje, eu vou trazer o nome de alguém que alguém pediu, acha que é uma coisa meio mágica, né, que os espíritos botou ali no caderno, então botou ali, beleza, tá, a equipe espiritual já vai correndo lá fazer as 20 horas, não é assim, isso é planejado, isso é um processo de, vamos dizer, de visualização, de observação, de análise, não é porque às vezes o próprio trabalhador da casa foi ali e pediu, só porque o fulano de tal botou um nome, ele pediu, então os espíritos vão correndo lá obedecer. Não é assim que funciona. Por isso que geralmente a gente marca 3. Às vezes o primeiro trabalho, ele simplesmente, às vezes ele é só uma investigação. O segundo trabalho, geralmente então ele vai ser executado. E o terceiro trabalho, às vezes, então ele vai fazer o fechamento. Então, por isso que a maioria das vezes se marca 3 trabalhos, para ter esse processo de tempo, né? De contexto todo. E quando eu disse assim, mas então foi lá, fez, executou, tal, então não quer dizer que não está resolvido. A dificuldade da pessoa não, às vezes aquele problema mais grave, o internamento daquela entidade que estava ali te prejudicando, ela acontece, ok? Só que assim, o porquê este espírito, porque esta entidade conseguiu sintonia para te conduzir diante da vontade dele. Esse que é a pegada. E isso o Espiritismo, o Centro Espírita não resolve.
Isso é dentro da pessoa, é ela que vai ter que se resolver isso, né? O que que ela fez que permitiu que essa obsessão chegasse? Tu tirou, mas beleza, eu vou continuar com as mesmas atitudes. Simplesmente isso vai acabar retornando, se não é o mesmo espírito, é outro. Então a gente tem alguns tipos de obsessão também. A maior parte de obsessão são obsessões por vingança. Vinganças de vidas pretéritas, de vidas passadas. Vamos pensar, o obsessor, o espírito mau, né? Com ação persistente sobre a pessoa. Só que se ele é o obsessor, se ele é o espírito mau, e ele está querendo, nesse sentido, projetar uma vingança contra mim de vidas passadas, quem que foi o algoz aqui? Quem que está sendo a vítima? Entende? Então, assim, se ele está me perseguindo já de vidas, é porque eu fui o algoz dele e ele está querendo fazer uma cobrança pelas próprias mãos. O que que esse espírito não entendeu? Ele não entendeu se perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele não entendeu amar o inimigo. É isso só. Mas quem foi o algoz aqui, quem fez o mal nesse caso, fui eu, se eu estou sendo perseguido por ele de vidas passadas. E daí eu vou perguntar para mim, e será que eu já aprendi a perdoar 70 vezes 7 vezes? Será que eu já aprendi a amar o inimigo? Né? Então, às vezes a gente quer cobrar do outro aquilo que eu também não sei dar ainda, né? Então esse é um modelo de obsessão. Tem a obsessão também pela aquela amor possessivo, que é tal o nome de amor possessivo, mas não é amor, né? Porque o amor liberta, não prende, né? Então espíritos que acham que são dono do seu parceiro e o perseguem em vidas futuras. Ele estando no plano espiritual, ele vai ali entravancar, prejudicar, para que essa pessoa não tenha outros relacionamentos. Então, prejudicando ela, sabe? Prejudicando esta pessoa a qual ele quer com ele. Um exemplo é o livro Libertação, onde Gregório administra uma falange de 60 espíritos dentro da casa de Margarida, uma mulher encarnada que tem um marido, e ele tenta levar Margarida ao suicídio, para que através do suicídio ela entre no mundo das trevas, aonde ele e ela como diz no livro, um dragão, não um dragão na forma mítica, mas o dragão na forma de conhecimento, de manipulação, seja dos elementos terra, ar, fogo. Então, ele dentro dessa cidade que ele domina, ele tem, tipo assim, ele é considerado acima de um rei, algo diferente ainda, né? Então esse Gregório queria que a Margarida entrasse lá para que ele pudesse ter ela, sabe? Tê-la, então, por um amor possessivo, um tipo de obsessão também diferente. Que mais tipo de obsessão a gente consegue perceber também? Obsessões feitas a partir do que vulgarmente se conhece por macumba, né? Trabalhos de magia negra, de feitiçaria, né? Então, da baixa feitiçaria. Tem a alta feitiçaria, se você vem, por exemplo, receber passe, é um tipo de feitiçaria, mas é alta feitiçaria porque é feitiço para o bem, né? Aí tem a baixa feitiçaria, que são feitiços para o mal. Então a gente sabe que existe agrupamentos de pessoas encarnadas que se colocam em mediunidade com espíritos também deste calão, que buscam aí praticar o mal, não tendo ética, não tendo moral, e assim prejudicar pessoas. Então, existe também esse tipo de obsessão. Ele pode ser feito através de ataques energéticos e muitas vezes de contratação de espíritos profissionais. Até essa contratação de espíritos profissionais, ela pode ser feita tanto no âmbito de alguém aqui encarnado, alguém que ela tem uma raiva do patrão, tem uma raiva do professor, tem uma raiva de um ex, né? E ele pode acabar então fazendo esse contrato no mundo físico, e esse contrato é executado no plano astral, e ele vai, tipo assim, poder carregar a pessoa com uma carga energética, que chama-se de réplica, uma goécia, e também com a contratação de espíritos destinados àquilo.
alguém que também quer desmanchar um casamento porque está afim do parceiro do outro. Então tudo disso existe, né? E os trabalhos de obsessões também ajudam a desconstruir, desatar esses nós. Num caso desse, no ataque energético, é necessário os tratamentos magnéticos também, porque a pessoa fica bastante debilitada. E a gente tem vários casos desses também nos apresentados em livros e também na prática, né? Mas assim, então se foi feita uma coisa para mim, isso vai me pegar mesmo? Não, não quer dizer que vai. Depende do padrão vibratório de cada um. Se eu estivesse vibrando bem e positivamente, essa energia ela é baixa, a vibração dela é baixa, por isso que é baixa magia, baixa feitiçaria. Então, se eu estiver vibrando bem, ela não pega. Agora sim, quando eu baixei a vibração, ela vai pegar. E quem de nós no dia de hoje não baixa a vibração, né? Não é baixar a vibração dizer eu querer o mal de alguém, eu praticar o mal, mas assim, às vezes uma tristeza, sabe, que pode me vir por algum motivo, ela é baixa, sabe? O negativismo, eu ver uma notícia, ficar bravo, indignado com aquela notícia negativa. Porque a notícia negativa, ela tem tanta audiência, porque os espíritos que o praticam, eles necessitam que nós assistimos esses tipos de notícias e que a gente fica com raiva, a gente fica indignado com o crime que foi cometido, com um abuso, com uma lei política talvez que a gente não concorde, que esteja realmente injusta. Então eles querem que as próprias pessoas de bem tragam esse padrão vibratório energético. E a gente cai, né? A gente cai bem, bem tranquilo nessas ciladas, né? Lembrei agora de certa vez, quando eu ainda ia no Operários do Bem, no Mediúnico, e uma entidade lá disse, nossa, nosso trabalho está muito fácil. Tipo assim, era um espírito desses contratados. Ele disse, antigamente era difícil a gente para entrar, talvez numa família, alguma coisa. Hoje não, é tipo assim, ó, o pessoal já está tudo no penhasco, a gente só dá um soprão. Do jeito que está se vivendo, sabe? Então para eles, não, isso tá tudo porta aberta, tá muito fácil de trabalhar. Informações dos obsessores, né? Lá no livro de André Luiz tem, também não lembro qual livro agora, mas num dos livros dele, André Luiz conversa com obsessores, com dois obsessores. Eles dizem assim, ó, nós aprendemos na escola de vingadores. Olha só, no mundo espiritual tem escola para vingadores. Tem escola para os espíritos irem aprender como alcançar os objetivos maléficos dele contra as pessoas encarnadas. Aí eles dizem assim, ó, a identificar o desejo central. Olha, identificar um desejo central. A partir desse desejo central, é muito fácil superalimentá-lo e estimulá-lo. Então, o que Jesus já nos falou lá no Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus deveria ser um processo no nosso desejo central. Aí como é que o obsessor vai querer superalimentar o desejo por Deus? Não, é porque os desejos que estão dentro de nós, algumas vezes até meio reprimidos, ou manipulados, escondidos, esses desejos muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são desejos que nos levem a evoluir espiritualmente. Então, aí não quer dizer nem que seja um desejo negativo, um desejo de usar droga, não quer dizer que seja isso. Às vezes o desejo de uma conquista profissional, eu quero ter o meu crescimento profissional. Mas todo mundo tem isso? Sim, isso é legal, é bacana, mas ele não pode ser o teu desejo central. Mas então o Espiritismo está dizendo que eu não devo procurar evoluir. Sim, deve. Só qual é o processo? Ele deve nortear em volta de algo central, da espiritualidade, de Deus, de Jesus. Ele deve ser em volta, ele deve ser algo para me ajudar e não o meu objetivo central de vida. Porque daí mesmo uma coisa benéfica que eu posso dizer, não, eu quero conseguir comprar uma casa melhor para minha família, para dar conforto. Aí se às vezes eu boto aquilo como desejo central da minha vida e eu não consigo ser feliz sem aquilo, ele é super alimentado, super estimado. E aí às vezes o que acontece?
eu não consigo pensar em outra coisa, eu só tenho que correr atrás daquilo, é tudo por aquilo, é tudo por isso ali. E ali às vezes eles fazem isso para alimentar, mas eles me bloqueiam para alcançar. Porque se eu alcançar, eu consegui aquele objetivo, agora quando é material, né? Mas se eu não alcançar, eu fico só em cima daquilo e eu esqueço de parar, de refletir, de fazer uma caridade, de praticar o bem. Então esse é uma coisa que a gente também deveria se refletir. Qual é o meu desejo central, né? Eu estou vindo do centro espírita, eu sou um trabalhador. O meu desejo central é ajudar a seara de Jesus ou é eu ter notoriedade? Ou eu ser reconhecido por alguma coisa? Qual é o que me move realmente, sabe? Então, entre as obsessões, essa é uma delas também, né? A obsessão simples é uma obsessão um pouco mais tranquila, mas muito perigosa também, o que seria, é a obsessão por hábitos, né? Então, assim, eu tenho hábito de... A pessoa lá, eu quero que a pessoa vá lá no centro para o meu filho parar de fumar. Vou fazer um trabalho para ele, eu quero que tu faça, adianta? Não, praticamente não adianta. Se o filho mesmo solicitar, daí é diferente. Tem uma regra da nossa conversa fraterna, né? Hoje estava explicando ainda para uma consulente. Não, então passa o telefone do teu filho, pede para o teu filho solicitar ajuda. Porque precisa, a partir do momento que ele solicita, já é o começo do tratamento dele. Mas se outro está pedindo por ele, não quer dizer que ele que realmente ele queira aquilo realmente de coração. Porque assim, poderíamos até ir lá e tirar os obsessores que fumam com ele. Peraí, então essa pessoa que fuma, ela tinha um obsessor fumando, espírito desencarnado? Sim, todos os fumantes têm. Não vai ter um viciado em fumo, em cigarro, em bebida alcoólica, em droga, em cocaína, ou algum um vício em sexo, na sexualidade. Então, que não tenha alguma entidade superalimentando aquilo. Mas qual é o contexto? Vê que não é uma questão da sexualidade, é uma coisa de Deus, de vida, é uma coisa do bem, é a coisa que gera a existência, mas no desequilíbrio, sem controle, ela é uma das situações que mais fazem que o homem caia, sabe? Então, assim, é um dos centros de forças mais difícil de equilíbrio. E quando nós temos um distúrbio em alguma área dessa, uma entidade que também a tem, ele se encosta com a gente, mas dela pode ser simples. Por que simples? Porque ele não está comigo porque gosta ou tem raiva de mim. Ele está comigo para usar daquele desejo que ele também tem desequilíbrio. Às vezes eu já vi pessoas dizer, nossa, a pessoa lá bebeu até morrer. Ele vai continuar com o vício. Então, se ele parasse com o vício 2 meses, 3 meses antes, já é um grande benefício. Porque ele já entra no mundo espiritual jamais liberto disso, senão ele entra lá ainda com os seus vícios. E muitas vezes ele pode ser acolhido em uma colônia espiritual por ter sido uma pessoa boa em várias áreas e tal, e ser tratado, ser conduzido, ser cuidado. Mas muitas vezes, se o vício é mais forte do que o pedido de ajuda de auxílio, ele acaba buscando isso. E como ele não encontra no plano espiritual, ele faz o quê? Ele busca então em pessoas, sabe? Que tem esse distúrbio, esse vício. E aí ele superalimenta. Aí tu vai lá, tira o espírito, interna ele compulsoriamente e a pessoa está livre. Só que se ela não tem uma conduta de mudança de hábito nesse momento, o que ela vai fazer? Ela vai continuar usando o que ela usava no seu vício e ela vai simplesmente atrair outros espíritos novos que estavam ali já esperando. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira fala que o bêbado, né, o alcoólatra, ele é o canudinho dos espíritos embriagados. Ele é o canudinho, porque eles não conseguem utilizar, então eles vaporizam. Se a gente pudesse entrar em um ambiente que tem muita questão nesse sentido, você iria ver espíritos vampirizando essas energias, esses fluidos, enquanto a pessoa usa. Tem um livro da André Luiz também, que ele fala de uma pessoa que tem ela nem é tão alcoólatra, mas ela tem um hábito todo dia de chegar em casa e tomar 2 copos de uísque. Esses 2 copos de uísque, eles são utilizados por 2 espíritos que ficam na casa dele o dia inteiro esperando ele chegar em casa.
Quando ele chega, um espírito já diz, vamos tomar, já dá ideia. Então ele não consegue fazer outra coisa, ele senta, bota o uísque e o espírito incorpora nele. André Luiz disse que não é nem aquela questão de só mentalizar de fora, usufruir, ele incorpora, ele diz assim, André Luiz fala essa questão, é como o pé entrar no calçado, ele calça. E aí quando ele toma, o espírito toma aquilo junto. Quando tomou, aquele sai e vem o outro. Vamos tomar mais um, toma eu. Toma o outro também, sabe? E André Luiz bate nesse apartamento lá, para ver alguma coisa nesse sentido, bate como espírito, né? Ele vai até lá. E esses dois espíritos realmente botam André Luiz para correr. Porque eles não querem que não venha mais ninguém ali. Eles estão fazendo a proteção da casa, porque eles são os únicos obsessores. Eles acabam protegendo o seu obsediado, mas de uma forma bastante negativa. Então assim, ó, a gente chegou nos nossos 20 minutos, coloquei vários assuntos aqui, né? Quer dizer, um assunto sobre obsessão, mas com vários exemplos, vários modelos, e espero que possa ter contribuído para algum processo de entendimento. Vamos refletir sobre isso, né? Refletir sobre os mediúnicos, quem tem, a importância deles, o projeto que é dos espíritos para desenvolver cada desobsessão, e que a gente possa ter uma parceria, então, de fazer pelo menos a nossa parte, sabe? Fazer essa nossa parte. Você conhece alguém que também participa de desobsessão, que não viu, então, e que não entende dessa forma, explica, fala um pouco, dá uma ajuda, né? Tem casas que acompanham a palestra igual Operários do Bem, também tem desobsessão. Aí, em vez de ser em casa, você acompanha lá no salãozinho, né? Então, se você tem trabalho lá, vai no salãozinho, vai no dia. Vai lá dar esse tempo para a espiritualidade ajudar. Não adianta só botar o nome lá e não comparecer, né? Então, meus irmãos, seria isso. Espero que tenhamos um ótimo fevereiro. E terça-feira a gente está aí de novo às 20 horas com mais alguma reflexão. Que assim seja.